A desobediência traz consequências muito graves àquele que desobedeceu, mas também para todos aqueles que são da sua família ou estão próximos de você. Vão sofrer consequências. É o que vamos ver aqui agora. Então, Josué capítulo 7, vamos ver se chegamos ao 8. Vamos pedir a direção de Deus. Meu Senhor, eu peço, antes de começar a meditar na Tua Palavra, que tenha misericórdia de nós. Que a Tua Palavra venha nos lavar de todos os nossos pecados e não nos deixar cair na tentação, no laço, no erro, como esses aqui fizeram. Que o Senhor nos livre de todo o mal. Eu entrego essa meditação em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim no versículo 1: E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Você lembra que nós lemos no vídeo anterior que Deus havia reservado todo o ouro daquela cidade, as riquezas dela, para o tesouro do Senhor. Então, ninguém deveria tomar nada daquela cidade. Já tinha um destino, porque aquela cidade representava então o dízimo, a parte de Deus. Depois as outras conquistas seria de todo o povo, mas aquela primeira representava ou mostrava, revelava a dependência do povo de Deus, Então, esse homem aqui, Acã, ele cometeu um erro, ele pegou do anátema. O comentário diz assim: anátema. Todos os tesouros encontrados em Jericó deveriam ser destinados ao tabernáculo, pois simbolizavam as primícias da terra prometida. Por isso, o uso da palavra anátema aqui significa que aquilo que foi designado ao Senhor não pode ser tomado pelos homens. Caso contrário, se torna abominável aos olhos de Deus. Acã, porém, desobedeceu, ele tomou e escondeu objetos que eram consagrados ao Senhor. Devido a isso, o povo sofreu consequências terríveis ao agir assim. Acã quebrou a aliança firmada com o Eterno. Desobedecer à voz do Senhor significa atrair para si a maldição e condenação. Mas até aqui nós sabemos porque estamos lendo. Você vai ver o desenvolvimento da história, como que isso foi descoberto. Olha o 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi a espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque poucos são. Então quer dizer, Ai seria a próxima cidade a ser conquistada. Em comparação ao que era Jericó, Ai era um pontinho no mapa, né? Não significava uma cidade poderosa, não tinha condições de vencer o exército de Israel que havia vencido a Jericó. Então, até iriam poupar um pouco as forças. Mas o problema é que alguém havia quebrado a aliança. Olha o que acontece no 4. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. O comentário do 3 e 4. A batalha perdida. Após a vitória sobre a grande cidade de Jericó, os israelitas deveriam atacar a pequena cidade de Ai. Eles acreditavam que facilmente a venceriam, porém não contavam que por causa da desobediência o Senhor dos Exércitos não estaria com eles. O pecado tem um alto poder de destruição porque afeta diretamente a fonte da vitória, a vida espiritual, isto é, da comunhão com Deus, fluem as conquistas e do afastamento dele, os fracassos. Nesse caso, pequenos obstáculos transformam-se em barreiras intransponíveis. Então, o maior problema aqui não é que Deus se distanciou do povo, é que o povo se distanciou de Deus. Então, toda vez que há fracasso, derrota, não é que Deus está te punindo, é porque alguma coisa te fez desviar dele. Por isso que nós temos que vigiar. O que é vigiar? É você estar avaliando sua vida diante da palavra de Deus. Sempre você está avaliando. É você sempre estar considerando. Por exemplo, tem pessoas que às vezes ela mete na cabeça dela que o que ela está fazendo está certo e que não tem nenhum problema. Mas se ela for olhar a luz da palavra de Deus, ela vai ver
que os atos e atitudes dela está afastando ela de Deus. Então, se ela não se corrigir, ela vai se afastar cada vez mais. Se ela corrigir, então ela vai ser perdoada. Mas temos que estar sempre aos pés do Senhor Jesus, analisando nossa vida de acordo com a palavra. No 5, e os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Deus, porque com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Antes nós tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então o que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto? Quer dizer, Josué estava tentando comover a Deus com lágrimas, assim eu entendo, né? É o meu entendimento. E Deus então fala assim: não, levanta, por que você está assim? Não, você tem que olhar para onde está o problema, avalie. O comentário do bispo diz assim: ó, levanta-te. Poucas vezes vemos Deus ordenar que alguém pare de orar. Aconteceu com Moisés diante do Mar Vermelho, está lá em Êxodo 14:15, e agora com Josué. Embora sua oração fosse sincera, não era oportuna, pois a causa da derrota não estava no Altíssimo, e sim nos filhos de Israel. Choros e murmurações não adiantam quando o momento exige ação. 11. Israel pecou e transgrediu a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tires o anátema do meio de vós. Então, eles não teriam como vencer inimigos, até menores do que Ai, se eles então não se consertassem com Deus. Você quer vencer, mas você precisa então primeiro se consertar com Deus, se arrepender dos seus pecados e se voltar ao Senhor Jesus, para você ter vitória. Por exemplo, isso normalmente se dá com a pessoa que se afastou, e hoje ela está vivendo, às vezes ela voltou ao vício, ou ela está numa condição pior do que um dia ela chegou na igreja. Então, o que ela tem que fazer? Se arrepender dos seus pecados, se voltar para Deus e seguir em frente. Santificar, né? E aí ele diz no 14, amanhã, pois, vós chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo, e ele tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor, e fez uma loucura em Israel. Então, o pecado é uma loucura. A pessoa que comete o pecado, que faz o que é errado, ela está cometendo uma loucura. Lembra daquelas 10 virgens? 5 eram prudentes, quer dizer, faziam o que era justo, mas 5 eram loucas. Então, 5, apesar de serem virgens, apesar de terem a pureza, mas elas desprezaram o Espírito Santo, quer dizer, é loucura. Você viver no mundo de hoje e desprezar o Espírito Santo é uma loucura. O 16. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família dos Zeraitas, e fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi tomado Zebade.
E fazendo chegar à sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá. E então disse Josué a Acã: filho meu, dá, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel, e faça confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. O comentário do 16 ao 19. O pecado é sempre descoberto. Acã certamente pensou que ficaria impune, já que diante de milhares de soldados ninguém havia presenciado o seu ato. No dia seguinte, porém, ele foi descoberto. Ao fazerem as buscas pelos desobedientes, entre todas as tribos, a sua Judá foi escolhida. O Sir comentou quando a grande família dos Zeraitas, da qual fazia parte, foi investigada. A partir daí o pecado não demorou a ser revelado. Quando chegaram à casa de Zabde, o avô de Acã, este foi encontrado. Naturalmente, Acã passou por momentos assombrosos, visto que sua consciência o condenava e já lhe mostrava que o apedrejamento seria o seu destino. Alguém ainda duvida de que haverá consequências para os erros cometidos? Confessar o pecado é melhor do que ocultá-lo e ser apanhado. Provavelmente, se Acã tivesse reconhecido e se humilhado, a fim de receber perdão, as consequências não seriam tão duras. Então, quer dizer, os erros dele agora estão sendo revelados, né? Não teve como esconder. O pecado é assim. Eu já vi várias vezes, por exemplo, pessoas que cometeram o pecado numa cidade, viajaram para outra cidade, outro país, passaram-se anos, mas aquela pessoa pensou que o seu pecado tinha morrido, ficado para trás. Anos se passaram, mas aquela pessoa, Deus tocou nela e mais cedo ou mais tarde aquele pecado veio à tona. E quando veio à tona, veio a vergonha, veio a queda, veio a humilhação. Por isso, vale a pena você se quebrantar e você, então, entregar aquela situação para Deus. É melhor você resolver logo. No 20. E respondeu Acã Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua terra, na sua tenda, e a prata por baixo. O comentário diz: Acã fez justamente o que Deus ordenou que o povo não fizesse. Ele se prendeu ao pecado, ao se apossar dos objetos proibidos, e aquilo se tornou maldição em sua vida. Isso atraiu a repreensão do Altíssimo. O erro de Acã abalou o exército de Israel e custou a vida de muitos homens, inclusive dos seus próprios familiares. O desrespeito com a palavra de Deus, além de prejudicar a si mesmo, pode trazer sofrimento para quem está próximo. O único remédio eficaz para quem pecou é o arrependimento. É inútil tentar esconder uma transgressão, pois cedo ou tarde ela virá à tona, e aquele que a cometeu não ficará impune. A proteção do Altíssimo se retira daqueles que contrariam a sua vontade. E seguindo para o 23. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e a puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e os seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel apedrejou, e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedra até o dia de hoje. Assim, o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. O comentário do 24 e 25. Com conveniência. A família de Acã também pagou com a própria vida, porque foi conivente com o grave erro dele. A pessoa que encobre um pecado se torna cúmplice do erro daquele que o cometeu. Por isso também sofre as consequências. Então, todos pagaram pelo erro de Acã, né? Até a nação de Israel pagou pelo erro. Por isso, nós não devemos aceitar, encobrir o erro e aceitar o erro, tá certo? Vamos agora para Josué 8.
Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te, sobe a Ai. Olha que tenho dado na tua mão o rei de Ai, o seu povo e a sua cidade, a sua terra. Então, imagine Deus falando com você agora. Olha, não temas e não fique espantado com nada. Vai, porque eu vou ser com você. E é isso que Deus está falando. No 2, farás, pois, a Ai e ao seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei. Salvo que, para vós, tomareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscada a cidade por trás dela. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valorosos e enviou-os de noite. E deu-lhes ordem dizendo: olhai, ponde-vos de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não vos alongueis muito da cidade e estai todos vós atentos. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. Será que quando nós saíres ao encontro como antes, fugiremos diante deles. Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que o tiremos da cidade. Porque dirão: foge diante de nós como antes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la darás nas vossas mãos. E será que, tomando vós a cidade, polieis fogo, conforme a palavra do Senhor fareis. Olhai que vô-lo tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Então quer dizer, aqui a gente entende que a estratégia que foi dada para vencer aquela cidade não veio de Josué, nem dos seus soldados, mas veio do próprio Deus, porque Deus estava entregando aquela cidade para eles. Aí ele diz assim no 10, e levantou-se Josué de madrugada e contou o povo, e subiram ele e os anciões de Israel adiante do povo contra Ai. E subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, aproximaram-se e chegaram de fronte da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai. E havia um vale entre eles e Ai. Tomou também os 5.000 homens, e pô-los de emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. E puseram o povo, todo o arraial que estava ao norte da cidade, e a emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite até o meio do vale. Sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e todo o seu povo se apressaram, e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, ao tempo determinado, de fronte das campinas. Porém, ele não sabia que se achava uma emboscada contra ele atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Por isso todo o povo que estava na cidade foi convocado para o seguir. E seguiram a Josué e foram afastados da cidade. E nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel, e deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e estendendo ele a sua mão, correram e entraram na cidade e a tomaram, e apressando-se puseram fogo na cidade. Então imagine a cena, né? Josué aqui está estendendo as mãos para lá. Quer dizer, assim também nós estendemos as mãos para abençoar, para amarrar os principados, potestades, dominadores, as forças espirituais do mal e determinar a vitória, né? Aí ele diz aqui no 20. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para uma parte nem para outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que o seguiam. E vendo Josué e todo o Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles das cidades lhes saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte, e feriram-nos, até que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto onde os tinha seguido, e havendo todos caído ao fio da espada,
até serem consumidos, todo Israel se tornou a Ai e os feriu ao fio da espada. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. Porém Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança, até destruir totalmente todos os moradores de Ai. Então somente os israelitas tomaram para si o gado e o despojo da cidade, conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai e a tornou no montão perpétuo, em ruínas, até o dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou no madeiro até a tarde. E ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo fosse tirado do madeiro e o lançaram à porta da cidade. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Edificou Josué um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. Então, olha que atitude nobre, né? O altar, ele é o altar para o sacrifício. O altar, ele nos aproxima de Deus. Então, aqui ele está agora apresentando o seu sacrifício, né? Ele está agradecendo pelo que aconteceu. Eles tomaram posse daquela cidade, daquele lugar que já pertencia a eles. E agora eles estão fazendo o altar. O 31. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se moverá instrumento de ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrificaram ofertas pacíficas. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés que este havia escrito diante dos filhos de Israel. O comentário daqui diz assim: a edificação do altar. O monte Ebal fica localizado próximo ao vale de Siquém, região onde Abraão recebeu a promessa de possuir a terra. Gênesis 12, do 6 ao 7. Lá, ele construiu um altar para o Todo-Poderoso e fez seu sacrifício. Muitos anos depois, a promessa se realizava por meio de Josué. Ele também edificou um altar para agradecer pelo cumprimento da palavra do Senhor. Vemos que o altar representa o próprio Deus. Por intermédio dele, nos aproximamos do Altíssimo e temos a garantia da vitória nos desafios da vida. Então, ali era mais uma conquista, mas era um testemunho para aquelas outras nações de quem estava à frente do povo de Israel. No 33. E todo Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, assim estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel. Depois leu em voz alta todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Aqui o comentário diz o seguinte: ao fazer a leitura da lei, Josué levou os israelitas a compreenderem a base de um relacionamento com Deus. Firmar uma aliança com o Senhor, fundamentada na fidelidade, na fé, no sacrifício, na obediência à sua palavra. Ao seguir essa direção, o povo teria uma vida abençoada em todos os sentidos, mas ao desconsiderá-la, deveria se conscientizar de que experimentaria as maldições decorrentes da rebeldia. E isso nós lemos em Deuteronômio 28. Bem, até aqui você entendeu? Olha que lição que nós tiramos daqui, né? Quer dizer, Deus tinha dado a terra, já estava prometido, estava determinado, mas o que faltou? A fidelidade, né? Acã havia quebrado esse pacto com Deus. E quando ele quebrou esse pacto, então trouxe a maldição, quer dizer, trouxe o fracasso para a nação de Israel. Houve mortes, houve perdas, quer dizer, algo desnecessário. Então assim a desobediência. Quando há desobediência, há fracasso. Quando há obediência, há vitória. É você que escolhe o monte Gerizim ou o monte Ebal. O monte da bênção, o monte da maldição. Está diante de você. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, vida ou morte. Você que escolhe. Que você escolha a vida para que seja abençoado. Então é assim. Nós escolhemos. Você não escolheu vir ao mundo, é verdade.
mas você pode escolher para onde você vai. Se você quer ir para o céu, ou você quer ir para o inferno. A escolha é sua, não está nas mãos de Deus. É você quem define. O que Deus poderia fazer, Ele fez, que foi enviar o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, para nos salvar do tormento eterno. Agora cabe você escolher entre a vida e a morte, tá bom? Que você escolha a vida, claro. Então escreve aqui nos comentários que Deus falou com você, dê o seu gosto e manda esse vídeo para alguém, tá bom? Fique bem.